Saudações. Vamos falar um pouco sobre a teoria do valor-trabalho. Na verdade, não é uma discussão sobre a teoria do valor-trabalho em si. Nossa preocupação é compreender as mudanças pelas quais o capitalismo vem passando nas suas últimas décadas, né? E eu acredito que realmente serão as últimas décadas, literalmente. Bom, a teoria do valor-trabalho marxiana não é difícil de ser compreendida. Ela diz que o que cria valor na mercadoria é o trabalho humano. E isso, dentro da lógica marxiana, faz todo sentido. Por quê? Como o capitalista ganha dinheiro? Se apropriando exatamente do trabalho não pago. Se apropriar do trabalho não pago, quando a gente acredita que é o trabalho que gera valor, é a mesma coisa que dizer que se está roubando o valor das coisas. Vamos tentar explicar de forma mais esquemática. Imagine que para produzir, 10 carteiras, queremos dizer 10 carteiras, certo? Cada carteira sendo vendida a, vamos colocar, R$50, certo? Para produzir 10 carteiras, você tem um custo de R$300, certo? E paga a uma trabalhadora R$50 ao dia. Então, você tem um custo total de R$350. Vende essas 10 carteiras por R$500. Esses 150 que sobraram em relação aos 350 que você gastou, com custo, matéria-prima, energia, impostos e o que você pagou pelo trabalho da mulher que fez a carteira, esses 150 extras são exatamente a mais-valia. É o trabalho não pago. Ele gerou a riqueza, mas essa riqueza não foi para a mão de quem executou o trabalho. Foi para a mão de quem comprou o trabalho. E é assim que o capitalista gera riqueza, explorando o trabalho das outras pessoas. Certo? E, na verdade, isso tem um fundamento profundo, porque a característica do capitalismo, enquanto modo de produção, é exatamente essa: separar o trabalhador dos meios de produção. Como assim separar o trabalhador dos meios de produção? Voltemos ao caso da nossa trabalhadora e das nossas carteiras. Por que a trabalhadora não produz ela mesma as próprias carteiras? Porque os meios de produção, a máquina, a matéria-prima, a energia, o prédio, tudo isso pertence ao capitalista. Então, no passado, vamos pegar, por exemplo, um carpinteiro. Jesus, ou o pai dele, José. Eles, carpinteiros, eram donos dos instrumentos de trabalho. Eles não trabalhavam para ninguém, eles trabalhavam para eles mesmos. No limite, eles prestavam serviço, vendiam mercadorias para clientes. Correto? Então, era assim que o mundo funcionava. O capitalismo introduz essa novidade. Através da alienação, separa o trabalhador do meio de produção. É exatamente essa separação entre trabalhador e meio de produção que garante a mais-valia, que é o lucro do capitalista. Perfeito? Agora, Marx insiste nesse ponto. É o trabalho que gera valor. E na verdade os economistas clássicos, David Ricardo, por exemplo, o próprio Adam Smith, trabalha mais ou menos nessa lógica. Mas a partir dos marginalistas, uma escola de economia surgida no fim do século XIX nos Estados Unidos, começam a surgir umas bobagens muito específicas. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas o princípio básico da, abre aspas, ciência da economia é: os recursos são infinitos. Gente, dizer que os recursos são infinitos e que essa é a base da ciência econômica é tão inteligente quando começar a engenharia falando: gente, a gravidade não existe, a partir daí vamos aprender a engenharia. Não tem chance nenhuma de funcionar. Não se pode fazer engenharia ignorando a gravidade, mas a economia científica pós-marginalista diz que é possível fazer economia, dizendo que os recursos do planeta Terra são infinitos. O planeta Terra, evidentemente, discorda. Então, por conta dessa crença, o capitalismo gera servidão moderna. Por que ela gera servidão moderna? Porque ou a pessoa tem que vender o trabalho ou se afundar em dívida. A dívida é um instrumento que o capitalismo financeiro usa para gerar mais riqueza, mas aí não é uma riqueza lastreada, é uma riqueza fiduciária, dinheiro produzindo dinheiro através da dívida. As pessoas se endividam e acabam se tornando servos do capitalismo, principalmente o capitalismo financeiro. Essa dívida também tem um papel de enxugar a liquidez.
impedindo a inflação, de garantir a concentração de renda. Perfeito? Ela garante a concentração de renda. Então, se você soma isso tudo, você percebe que o capitalismo gera e se alimenta de crises. Crise ambiental, crise ecológica, crise humana, crise social, crise moral. Todas essas crises são produzidas pelo sistema capitalista para conseguir gerar mais dívida e, portanto, absorver mais riqueza das pessoas, porque a mera extração da mais-valia não basta mais. E é contra isso que a Federação e os aliados estão lutando neste momento.